Salve, salve, Ecossustentáveis! Estamos aí para mais um super vídeo aqui no nosso canal Econós. Muitas pessoas aí têm plantado na aquaponia e às vezes não conseguem colher nada, resultados ruins, plantas que não crescem e acabam desistindo até mesmo da aquaponia ou até mesmo de plantar e fica só no sistema raso e deixa a aquaponia de lado. Nós vamos descobrir o que está por trás disso, por que você não está conseguindo produzir plantas no seu sistema de aquaponia. Hoje nós vamos trabalhar esses 5 principais motivos que você não te atrapalham, né? E que te impede de ter uma produção bacana aí no sistema de aquaponia. Segue a sequência. Bom, gente, primeiro grande motivo, e às vezes eu já falei muito dele aqui no canal, né? Em shorts, em vídeos curtos. O primeiro grande motivo é a falta de luminosidade. Eu vou pegar do motivo mais simples para o motivo mais complexo, o motivo que mais acontece, tá? Vamos pegar o motivo mais leve e vamos para o motivo principal. O primeiro motivo, assim, também pega muita gente, é falta de luminosidade. As pessoas se esquecem que as plantas precisam de luz. E algumas plantas precisam de 4 horas de luz, algumas precisam de 3 horas de luz, algumas precisam de 5 horas de luz. E você planta as plantas em lugar sombreado ou com sombra do próprio sistema que você criou, né? Você criou um sistema ali de aquaponia, criação de peixe numa sombra, e ali você fez a produção de peixe em cima, mas o lugar está escuro, o muro está fazendo sombra. Então isso vai ser implicador de você não conseguir assim produzir plantas de qualidade ou não conseguir mesmo levar as suas plantas até o estágio final de colheita. É a luminosidade. Temos que ficar atento às plantas e à quantidade de luz necessária para cada tipo de planta, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um alface aí que demanda mais ou menos umas 4 a 5 horas de luz. Então é necessário ter luz, tá? Sem luz não vai. Você pode também fazer o equilíbrio da luz para a luz não queimar as folhas da sua planta usando sombrites ou proteções de estufa aí, com proteções especiais contra luminosidade. Mas é necessário entrar luz. A ausência de luz, sombra, não vai fazer bem para suas plantas e vai comprometer a produção. Então esse é um dos motivos que eu vejo, às vezes quando eu vou visitar alguém, falo assim, poxa, mas a sombra desse muro aqui está atrapalhando, né? Então é a sombra do muro, não tem outro motivo de não estar produzindo. A pessoa fez tudo certo, colocou os canos, NFT, tudo direitinho, fez a cama de cultivo, mas não produziu. Sombra de muro. Uma prova disso, gente, aqui em casa, eu tive que elevar o sistema de aquaponia para a altura dos muros para que as plantas conseguissem tomar sol durante toda a primavera e todo o verão. No inverno, infelizmente, eu ainda sou vítima da sombra. Então, é necessário muito cuidado com essa questão da luminosidade. Vamos para o segundo motivo. Bom, gente, o segundo motivo é o motivo do pH excessivamente alto. Quando você começa o sistema de aquaponia, principalmente sistemas de tanque de ferro e cimento, o sistema costuma iniciar com um pH muito alto. Esse pH impede, né, a absorção e a disponibilidade dos nutrientes em pH alto. Vou mostrar essa tabela para vocês aqui, ó. Tabela de artigo científico, não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça, que mostra para vocês aí que a disponibilidade de alguns nutrientes se tornam menores em pHs elevados. E alguns nutrientes, micronutrientes também, se tornam praticamente extintos em pH alto. Então, quanto mais alto o seu pH, menor a quantidade de nutrientes. Então, a gente aqui tem o seguinte, a regra do equilíbrio. Porque pH ácido, muito ácido, não é interessante para determinados tipos de peixe que a gente pode estar trabalhando na aquaponia e também para as coisas principais que a gente cria no sistema. A gente cuida muito, né, das bactérias, porque as bactérias limpam a água e transformam o nitrito, né, a amônia, em nitrato. Então a gente precisa ter muito cuidado com as bactérias. Então a gente não pode acidificar muito a água, porque a gente perde essas colônias, a gente perde quantidade de colônias e os peixes podem adoecer, o que não é muito interessante. O ideal, a gente tenta ficar na neutralidade. Tenta manter o sistema neutro. Isso é, um pH 7.0 para ficar mais no ponto de equilíbrio possível, aí entre 6.8 e 7. Nunca abaixar demais, porque quando você abaixa demais também os peixes sofrem. Tem pessoas que não ligam muito para isso e deixam a água acidificar bastante
mas os peixes sofrem um pouquinho as consequências de nitrito alto e etc. Mas no pH neutro você consegue ter um equilíbrio legal entre plantas, produzir plantas e também manter a saúde dos peixes. E é o que a gente tenta fazer isso aqui. Como que a gente tenta fazer isso, Luciano? Geralmente quando todo sistema tem tendência de acidificar. A boa notícia é essa. Se você começou com um sistema com pH muito alto, a tendência é que esse pH com o tempo vai diminuindo. Então não force muito a barra para o pH abaixar, porque pode baixar demais. E quando o pH baixa de fato com o tempo, você pode subi-lo levemente para onde você quer, utilizando, principalmente o que eu faço aqui, é utilizando dolomitas, tá? Rochas dolomíticas. É uma forma natural, né, que eu encontro aqui de subir o pH da forma que eu quero. Então, eu aumento a quantidade de dolomita ou diminuo a quantidade de dolomita no sistema e mantenho ali o KH, que dá suporte ao pH, e consigo manter o equilíbrio do pH. Portanto, aí eu consigo fazer as duas coisas num sistema não dissociado, né? Um sistema associado, que está tudo ligado. O sistema dissociado não tem essa dificuldade, tá, gente? O sistema dissociado de aquaponia, você pode manter a água com a qualidade para as plantas e uma outra água com qualidade para os peixes. Então você não vai ter tanto essa dificuldade. Por isso o sistema dissociado é bem interessante em algumas situações, principalmente de produção comercial. Bom, galera, o terceiro motivo de você não estar produzindo plantas aí e não estar produzindo nada é a suplementação. Suplementação, algumas pessoas que eu trouxe aqui no canal falaram isso, né? A suplementação é necessária. Infelizmente, algumas pessoas com o tempo falaram que não era necessário suplementação na aquaponia. Essa ideia se estendeu e algumas pessoas acreditaram nisso e tentaram fazer o sistema sem suplementar. Conheço até um colega que fez uma experiência muito bacana, um dia eu vou trazer ele aqui. Ele conseguiu produzir até sem suplementação nenhuma, tá? Conseguiu produzir alface. Mas ele falou, Luciano, foi difícil, muito difícil de chegar, e foi uma experiência, né, do meu amigo Tiago aí. Um grande abraço para o Tiago, ele está fazendo agora um trabalho aqui em Minas Gerais, na área de Brumadinho. Um trabalho aí para ajudar as pessoas, né, a encontrar o caminho da produtividade na região que foi assolada aí pelo acidente da Vale. Um forte abraço para o Tiago. E ele dando alternativas para essas pessoas de produção, né, uma delas é a aquaponia. E ele me mostrou que conseguia fazer isso, sabe? Eu achei muito interessante. Um dia eu vou trazer aqui numa live especial para mostrar para vocês essa experiência do Tiago. Mas, gente, é muito difícil se manter um sistema sem suplementação. É necessária suplementação. Aí você fala, Luciano, mas eu vou colocar tóxicos no meu sistema? Colocar química no meu sistema? Não necessariamente. Existem suplementações que a gente pode fazer de forma orgânica. Uma delas é chorume, uma delas é um mineralizado. Uma das técnicas que eu mais incentivo aqui no canal é fazer seu próprio mineralizado, né? Pôr ali os dejetos dos peixes para mineralizar. Ali tem uma estação de mineralização ali dentro do meu porão, onde eu mineralizo tudo, né? Inclusive eu vou lançar uma aulinha lá na área de membros da mineralização 2.0 para os membros aqui que tiver no YouTube. Que ensinando a fazer a mineralização, pegando os dejetos dos peixes, pondo para poder ali oxigenar e fazer um processo com chorume também, fazer um processo de enriquecimento e voltar isso para o sistema coado, limpinho, sem chance de contaminação, e colocar ali até micro-organismos eficientes, né? Esse mineralizado tem micro-organismos eficientes que vão manter a sua qualidade da sua água e também adubar suas plantas. É bem interessante, é uma técnica, é um tipo um biodigestor. Quem já ouviu falar de biodigestor, a técnica é muito parecida. É um biodigestor, só que é da aquaponia, o mineralizador. E também, né, existe a necessidade, sim, de suplementação química, porém de química não tóxica, já provada em documentos, em artigos internacionais que não faz mal para os peixes. E uma delas é o nosso ferro EDDHA. Né? O quelato de ferro é necessário, gente. Quelato de ferro é necessário sim para poder manter as folhas verdes sem ausência e deficiência de ferro. Um outro também a gente pode estar usando para repor cálcio, né? Existem várias formas de repor cálcio no sistema. As próprias dolomitas que eu falei aí ajudam a repor o cálcio, mas eu também gosto muito de usar gesso. E o gesso aqui é o gesso simples, tá, gente? Gesso que você compra no depósito de construção mesmo, é ele mesmo, não é o gesso agrícola não, tá? O agrícola pode fazer mal
para o seu sistema de produção. O gesso que a gente utiliza é o gesso comum, tá? Esse gesso comum, ele não tem muitas substâncias e ele pode repor todo o cálcio aí para a sua produção aquapônica. Então você vai ter uma reposição de cálcio muito interessante. Você está trabalhando com gesso. Bom, gente, então vamos para o quarto motivo aí, que é um dos motivos também que pega muita gente, que é o mau condicionamento das plantas, tá? Mau acondicionamento das plantas em vários tipos de sistemas. Por exemplo, sistemas NFTs, que você erra o espaçamento dos furos. Por exemplo, os furos entre um alface e outro, por exemplo, não tem 25 centímetros. Aí uma planta começa a crescer e começa a sombrear a outra ou encostar a folha, vai dar bizil, tá? Vai dar problema, vai dar pragas, inclusive vai ter ambientes favoráveis ali para formar pragas entre uma planta e outra. Então tem que respeitar dimensionamentos. Para isso você tem que estudar esses dimensionamentos. Para cada sistema é um dimensionamento diferente, um posicionamento diferente, mas embora exista um certo padrão de distanciamento que é de 25 centímetros para alface, tá? Para alface. Lembrando disso porque você pode estar plantando taioba, não sei. Então você tem que ver lá o distanciamento no solo e aplicá-lo na aquaponia também, tá? Porque, por exemplo, você plantou na cama de cultivo uma taioba e não respeitou o dimensionamento, o distanciamento, achando, tá na aquaponia, é diferente. As raízes vão se cruzar, uma vai puxar mais nutriente, a outra vai ficar sem, uma planta cresce ou dá sombra na outra, e aí o resultado vai ficar ruim, né? Você também faz uma cama de cultivo muito baixa, eu já vi muitas aí, que ela é muito baixa, a água começa a subir, já dá descarga, né? Então fica dando descarga ali muito rápido, né? O sifão Bell fica dando descarga muito rápido, a planta não consegue ali aproveitar os nutrientes e também pode dar problema, ou também entupir de raiz, bloquear, não ter as zonas que as raízes precisam para se desenvolver, zonas também anaeróbias ali de baixo, né, das raízes. Então isso tudo somado vai complicar, sim, e vai dar um problemão, tá? Você não vai conseguir produzir porque está mal condicionado. As plantas não estão recebendo, não estão respeitando espaçamento, profundidade, lateralidade de crescimento, né? As folhas crescem muito, encontram uma com as outras. Então você tem que estudar cada caso em solo, tá? Você pode pegar o conhecimento do solo e transportar para a aquaponia, para você poder entender um pouco mais como é que eu vou produzir na aquaponia com qualidade. Então no NFT também tem alguns detalhes, por exemplo, tem algumas plantas que não são próprias para NFT, né? Se eu tentar segurar uma taioba em pé no NFT, é muito difícil, né? Não é que não seja possível, é possível, mas dá um certo trabalho e também não é uma planta tão feita, né? Porque para um NFT, porque ela tem bulbo, né? Ela tem uma batata, por exemplo, a taioba. Então você vai plantar numa NFT? Não. No NFT talvez você vai plantar um coentro, você vai plantar um alface, você vai plantar uma rúcula. Na cama de cultivo, sim, você vai plantar uma taioba. Talvez algumas camas de cultivo não vão ser tão produtivas para alface. Então você tem que estudar a técnica, né? Tem grow towers, né? Tem Dutch buckets. Então várias técnicas da aquaponia você tem que estudar quais são as plantas mais adaptáveis àquelas técnicas para você tirar maior benefício do seu sistema e não perder tempo. Então estude isso e invista em espaço, tá? Espaçamento bacana, profundidade legal, para evitar dores de cabeça e também desperdício de dinheiro, porque às vezes você compra um material, depois você vê que não é aquilo, você tem que tirar esse material e colocar um material novo. E isso vai ficando caro, né? Você vai gastando cada vez mais com a aquaponia e não fica interessante. Tenta acertar de primeira, estudando, né? E aqui nós temos também um curso de aquaponia aqui no canal. Se você quer aprender a técnica de aquaponia, o link está na descrição. E vamos aí para o quinto motivo. E esse quinto motivo é o que mais pega, galera. É o que eu mais vejo o pessoal às vezes falhar. É dimensionamento, tá? Dimensionamento para plantas. Algumas pessoas fazem dimensionamento para peixes, né? Isso está bem decorado aí, né? Você aí já decorou o dimensionamento do tanque para o peixe, mas esqueceu do dimensionamento para as plantas. E às vezes o meu pequeno e grande alevino planta muita planta para pouco peixe e automaticamente para pouca ração. Nós temos uma medida aí, mais ou menos, tá? Mais ou menos, porque tem vários estudiosos com marcações diferentes,
mas nós temos uma média aí de 60 gramas de ração por metro quadrado de área plantada, que daria aí mais ou menos 60 gramas de ração para 5 pés de alface. Em média, né? Pode chegar a 100 gramas dependendo do tipo da qualidade da ração. Então, quando você planta, né, você dá X de alimento para as plantas, você tem que ter X de plantas para poder ter X de ração. Então, quando você está dando aqui a quantidade de ração e tem ou mais plantas ou menos plantas, você começa a ter desequilíbrio. Duas formas de desequilíbrio pode acontecer: você ter muita ração, pouca planta. E aí você vai deixar esse sistema aqui de plantio com carga orgânica muito pesada, porque os seus filtros vão ter que trabalhar muito para tirar a matéria orgânica dali, e pode sobrecarregar o sistema de plantio com matéria orgânica bruta, sem estar trabalhada, mineralizada. E isso pode fazer seu sistema definhar e não produzir direito. E por outro lado também você pode ter poucas plantas, pouca ração, né? Pouco nutriente para muita planta. E aí vai ficar tudo mal distribuído, vai ficar tudo com pouco nitrogênio. E o nitrogênio é um dos nutrientes que faz as plantas crescerem. Tanto que no solo aqui, né, nós aplicamos o NPK. Aqui eu aplico o NPK orgânico, mas é o natural, de coisas que a gente come aqui. Mas existe o NPK, que é lá o 10-10-10, né, que é o sintético. E você imagina, se a fórmula principal para fazer as plantas crescerem é o NPK, se você tem pouco nitrogênio, o que vai acontecer com suas plantas? Elas não irão crescer. Elas vão ter pouco nitrogênio, vai ter pouco fósforo, vai ter pouco potássio. Então, se você dimensionar a quantidade de ração com essa base aí, com essa forma que eu te falei, 60 gramas para, aí no caso, um metro quadrado de área plantada, e respeitando os distanciamentos de cada planta, tá? Porque por exemplo, um metro quadrado de alface cabe 5 alfaces, mas um metro quadrado de taioba cabe no máximo 3 taiobas, né? Então, cada planta vai ter um distanciamento diferenciado. Então, com essa mesma quantidade de ração, eu consigo às vezes segurar 3 peças de taioba. Embora a taioba é uma planta punk, é menos exigente que as plantas comerciais. É uma daquele toque que eu dei para vocês no outro vídeo aí. Plantem punks. Punks, o sistema de aquaponia roda melhor, né? Eu faço opção por punks, principalmente quando eu estou mais sem tempo. Eu estou agora muito sem tempo, eu me aplico mais nos punks, porque eu consigo deixar as plantas lá sem praga e elas seguram a onda com pouco ou muito nutrientes, elas seguram a onda bem. Mas tem que ter um mínimo de nutrientes, tá, gente? Se não tiver um mínimo de nutrientes, que é nessa medida que eu falei com vocês, a coisa não anda. E uma outra coisa que também vai ajudar você muito, mas muito mesmo, a ter um referencial desses nutrientes, é um aparelho conhecido como TDS. Tá? Eu utilizo ele aqui para saber se minha água está excessivamente sem nutrientes. Principalmente para isso. Porque muitas vezes o que acontece? O TDS é muito utilizado na hidroponia. E tem alguns padrões. Tá? Tem alguns padrões para muda, tem alguns padrões para plantas adultas, né? Para berçário, que a gente fala, né? E o que acontece? A média do TDS, assim, para você ter uma produção legal na aquaponia, é em torno de 700 ppm. Mas muitas vezes a gente não consegue chegar muito nesses 700 ppm, porque quando você tem 700 ppm, tem muita coisa, tem muita nutriente na água. E esse nutriente pode às vezes até danificar a qualidade da água para o peixe. Mas quanto mais perto aí, ou até quando você está com 700 ou mais, mas segurando a qualidade da água, você tem uma produção de peixe legal. É um sinal que a água tem nutriente. Quanto mais perto de 700 ppm você tiver, melhor. E também, você também não pode exagerar, ela está com 1500 ppm no sistema, no marcador de TDS também, porque a sua água aí fica ruim até para a planta, tá? Inclusive para os peixes também vai ficar muito ruim. É uma água pesada, cheia de coisas ali que podem comprometer a saúde do peixe. Mas a água equilibrada aí com 700 ppm, você consegue uma produção legal. É um sinal que a sua água tem nutriente, né? Porque o TDS, ele mede ali os íons que estão ali na água. Esses íons, tem vários nutrientes nesses íons, né? Não é só um tipo de nutriente, e o aparelho DTS detecta esses íons. Então, é importante ter o aparelho DTS, Luciano? É legal ter, para você saber se a sua água está muito limpa. Quando o seu TDS está abaixo de 100, tá aquele TDS de 150, de 100, 50, cara, você não consegue produzir muita coisa não. Vou ser sincero com você, você vai penar com a aquaponia, não vai produzir nada. Você tem que subir esse TDS aí, fazer essas estratégias que eu falei nas dicas anteriores, principalmente a mineralização,
para poder você alcançar isso e também fazer o dimensionamento correto. Dimensionamento correto, mais mineralizado, mais suplementação, a coisa vai alinhar, vai equilibrar e você vai produzir. Então, gente, é esses toques que eu queria dar para vocês hoje. Eu vejo muita gente sofrendo com isso e eu me sentindo dever também de fazer esse vídeo, porque isso aí é uma demanda que as pessoas têm, principalmente quem está começando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, gente, deixa aquele like aí. Não é aquela fala, uma fala assim repetida em todo vídeo, mas realmente, gente, dá trabalho trazer isso para vocês, pesquisar. Peço o reconhecimento de vocês. Se inscrevam no canal e acompanhem todos os vídeos aqui do canal. Tem muitos shorts aí de momentos que eu estou fazendo aqui também, que o pessoal está gostando muito. E também peço a você também que se inscreva, deixe aquele like e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Confira também na descrição desse vídeo o curso Aprenda Aquaponia, a terapia que produz peixes e plantas no quintal da sua casa.